Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos, criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao programa Iris de Calaf e nós estamos na nossa série Preconceito. Hoje nós vamos abranger obesidade. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que os nossos estúdios estão perfeitamente sanitizados pela Mata Pragas. A obesidade, gente, eu acho que, honestamente, quando a gente olha, por exemplo, o Dr. Júlio Teixeira, que hoje ele se escalou para vir, porque ele disse que ele está no grupo dos gordinhos. Vamos abrir a câmera, por favor, para mostrar que o Dr. Júlio está de pernas cruzadas. Gente, aqui para nós, você que está aí desse lado, olha, gordo não cruza perna, gordo cruza tornozelo. Raoni, dá para você mostrar o meu tornozelinho cruzadinho aqui? Gordo cruza com tornozelo, cara. Existem alguns fatores muito interessantes. Você quer ver só uma coisa? Tênis de gordo, cara, você já viu tênis de gordo? Tá sempre arreganhado, olha, a gente vai estar mostrando. O tênis de magrinho, as duas filipetazinhas tá sempre juntinha, aqueles dois negocinhos, não é isso, Fabiana? Fabiana é bem magrinha, sabe mostrar. Gente, não tem como. E aí o Dr. Júlio, ele quer se enquadrar como os gordinhos. Aí ele se escalou pra vir, viu? Ele se escalou, brigou e tudo, é isso. Tudo bom, Dr. Júlio? Obrigado, Iris, pelo convite. Eu uso dessa questão do peso em um primeiro momento para chamar a atenção dos meus alunos quando eles se dispersam e eu peço para eles olharem para minha pança. Alguns dos meus clientes, olhando o seu programa, me ligaram para falar do meu tamanho. Então eu não podia faltar desse programa, tá? É sério isso? É sério. Eles não falaram, não me deram parabéns por estar no programa. Eles me ligaram para falar sobre o meu tamanho. É mesmo, menino? Isso é que é patrulhamento, né? O tamanho é um problema, né? Porque às vezes eu fico querendo comprar em loja de magazine, né? Comprar numa loja que venda até o número 5, pelo menos. Mas não dá, né? Não dá. Quem usa 7 não adianta, vai ficar baby look. Vai ficar baby look. Baby look. Mas aos meus queridos clientes, eu me enquadrei ao programa, espero que vocês estejam assistindo e nós já vamos tratar desta questão do preconceito. E do lado dele está a doutora Joelma Caparrós, né? Como é que é a sua história, doutora? Conta para nós. Olá, pessoal de casa, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, pelo convite, né? Que programa incrível aí, essa série sobre preconceito. Pois é, Iris, eu não era uma obesa mórbida, né? Eu era uma gordinha, eu brincava que eu era uma gordinha feliz. E sempre tive bem resolvida com relação ao meu corpo e tudo mais, mas eu acabei optando por fazer a cirurgia bariátrica porque eu estava com um problema sério de saúde. Eu tive um problema no pâncreas, né? E o médico sugeriu que eu fizesse a cirurgia bariátrica. E assim, eu fiz a cirurgia e para mim realmente foi uma mudança de vida. Além de ter eliminado alguns quilos a mais, eu tive uma melhora significativa na minha qualidade de vida e as doenças que eu tinha, né, doenças que são chamadas de comorbidade, elas desapareceram.
Muito bem. E do lado, a Bruna. A Bruna é professora e socióloga e também já é cliente do programa. Bruna. Muito obrigada pelo convite para voltar. Fico muito feliz de estar aqui de novo. Não entendi por que eu fui escalada, gente, para esse programa sobre obesidade. Mas brincadeiras à parte, ao contrário da Joelma, eu não tenho nenhuma comorbidade, não vivo um momento em que eu ache que é necessário. E lutei muito para me aceitar, lutei muito para ser a pessoa que eu sou e fazer do meu corpo o templo de prazer que ele é. Porque, para mim, corpo é isso. Corpo é o que carrega essa mente que pensa o tempo todo, exaustivamente, e que, de vez em quando, me dá momentos de prazer. Eu lutei muito para me aceitar. Então, assim, tô feliz. Tô saudável, inclusive sou vegana, tem aí, ai, gorda é glutão. Eu sou vegana, muito feliz, muito saudável, como muito bem, muito melhor que muito magrinho, porque eu penso muito sobre o que eu como. Então, assim, tô aqui para fazer a defesa do outro lado, para dizer que gordura não é sinônimo de falta de saúde, magreza não é sinônimo de saúde. Ah, falou tudo. E do outro lado nós temos 2 novatos. Doutor Alexandre Marcuzzi, tudo bom, Alexandre? Vim aqui para defender o lado de que a gente só recebe o preconceito. Na verdade, as pessoas têm atitude e cabe a nós receber ou não o preconceito. Então, eu estou aqui para fazer essa defesa hoje. E do lado dele, mais um novato, o doutor Aderbal, que, na verdade, já participou do nosso programa quando nós fizemos o Gente que Faz, da Clínica Água Viva Prime, né? Prime, exatamente. Hoje, como terapeuta na Clínica Água Viva Prime, né? Hoje nós tratamos dependência química e alcoolismo. Eu tenho o prazer assim, de viver uma nova experiência, né? Diz quem perde acha, né? Eliminei 85 quilos, eu pesava 203 quilos, sem cirurgia, né? Foi uma readaptação alimentar. Ainda continuo um pouco gordo, mas pretendo perder mais uns 30 quilos, né? Não é por vaidade, é por saúde, né? Realmente a obesidade ela é uma doença. A obesidade ela traz uma pressão alta, né? A hipertensão que eles falam traz outras consequências com relação ao colesterol, coração, hipertrofia do ventrículo, ventricular, etc. E eu resolvi mudar o estilo, né? Parar de beber e mudar o estilo de vida. Acho que emagrecer para mim hoje é saúde. Muito bem. E, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa, um intervalo. As nossas mídias sociais, por gentileza, nos siga, vá no nosso YouTube, se inscreva, aperta o sininho. Eu vou dizer uma coisa para você, tá? Minha glicose é 80, não tem problema de colesterol, nem hipertensão, nós vamos muito bem, obrigado. Mas, como jornalista, eu não posso estar aqui defendendo a minha causa, né? Então faz o seguinte, não sai daí não, intervalo, nós voltamos em seguida. Bateu aquela fome? Queijo derretendo, napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana. Tá esperando o quê? Ligue, venha retirar, peça para entregar. 3512-2399. Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto. 3512-2399. Na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica. Recebi o convite da Iris para a gente conversar um pouquinho a respeito da obesidade. E para falar de obesidade, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a doença, que é uma doença crônica, progressiva e incurável. Então, a cirurgia bariátrica não tem a pretensão de forma alguma de ser a cura de todo o problema da obesidade. Ela é uma ferramenta importante que ajuda a que o paciente atinja o real objetivo de tratamento, que é a mudança do comportamento. A mudança do comportamento alimentar, a mudança do comportamento com relação às atividades físicas, a busca pela saúde de um modo geral.
E a busca pela saúde, ela envolve também a busca pela saúde psicológica, psicossocial. E aí, junto nesse tratamento, entra a equipe multidisciplinar, principalmente com os profissionais da área da psicologia e da psiquiatria. Então, falando com relação ao preconceito que o paciente sofre, isso aí é verdade, o preconceito que acontece durante o trabalho, na própria família, entre os amigos, né? Então, e isso acarreta diretamente o ganho de peso através da alimentação. Então, os pacientes acabam recorrendo a esse artifício de fuga, vamos dizer assim, né? Os psicólogos podem até falar isso aí muito melhor do que eu. Então, acaba sendo um mecanismo de retroalimentação. Então, o paciente ele acaba ficando depressivo, acaba ficando triste, se sentindo inferiorizado e acaba comendo mais e acaba ganhando mais peso e por aí ele vai se sentir cada vez mais afundando nesse mar de lama, vamos dizer assim, que é difícil de sair, mas não é impossível. Com relação ao tratamento, né, a cirurgia bariátrica, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar, existe a indicação precisa para a realização dos procedimentos, isso aí um cirurgião bariátrico pode facilmente explicar como que funciona isso, mas ele vai depender, o resultado vai depender dessa avaliação pré-operatória da equipe multidisciplinar, vai depender do tempo de terapia que esse paciente faz, pré e pós-operatório, isso é fundamental. Então, não adianta achar que operou e acabou, e ficou por isso mesmo, resolveu o problema, ficou magro. Existem questões que não se resolvem somente com a perda de peso e podem, com a perda de peso, aparecer outras questões que têm que ser trabalhadas também. Até o autorreconhecimento, o paciente muda a fisionomia, ele tem que saber lidar com isso também, né? Então, nós não podemos, com a cirurgia, criar outros problemas. Então, fazendo um pré-operatório bem feito, a gente consegue antecipar esse tipo de complicação, vamos assim dizer, né? Trabalhar isso no pré-operatório e conseguir desenvolver melhor o pós-operatório para que o paciente aproveite o lado bom da cirurgia, né? O lado bom do procedimento. Então, ele vai aprender a comer de uma forma melhor, ele vai se sentir melhor fisicamente, ele vai ter mais vontade de realizar a prática de atividade física, vai ver o resultado, e isso é muito bom, né? Isso vai fazer com que o resultado seja duradouro. A ideia da cirurgia não é que o paciente fique lá sem comer nada, sem se alimentar, muito pelo contrário. A ideia da cirurgia é que ele tenha uma vida normal, ou pelo menos o mais próximo do normal possível. Ter uma vida social, com a família, com os amigos, isso é o mais importante. Tá? Então não é uma cirurgia que vai criar uma privação, um castigo na vida da pessoa, muito pelo contrário. Hoje em dia as técnicas com o avanço, com a tecnologia que a gente emprega hoje em dia durante a realização do procedimento e depois, nós conseguimos fazer com que o paciente realmente tenha uma vida normal. Ele é cirurgião bariátrico, né? E ele está falando das benesses da cirurgia bariátrica. Como a doutora Joelma é a bariatricada da turma, doutora Joelma, o microfone é todo seu. Bom, você pegou dois ganchos, né, para a gente falar do preconceito, aspectos emocionais e falar da cirurgia bariátrica. Como o médico disse, né, a cirurgia bariátrica realmente ela se faz necessário quando o paciente se submeteu a outros tratamentos clínicos em que não obteve sucesso, né? Aí essa pessoa ela corre risco de vida ou por causa das comorbidades ou por conta da própria obesidade, aí é indicado sim a cirurgia bariátrica.
Mas ele também coloca no vídeo um aspecto que eu gostei bastante, né? Quando ele reforça a respeito do tratamento psicológico após a cirurgia bariátrica, né? E a gente não tem só o preconceito com relação à cirurgia bariátrica, à obesidade. As pessoas também têm preconceito com relação a psicólogos, né? E aos tratamentos terapêuticos após a cirurgia bariátrica. E quem está em casa, que pretende se submeter à cirurgia, precisa entender que ela não é milagrosa. Ela vai ajudar você, sim, a se manter magro, né? Porque a gente Iris, um obeso que está magro. Mas a gente precisa manter as atividades físicas, né? A alimentação em dia, os complexos vitamínicos e, obviamente, a terapia. Porque senão pode acontecer um fato que a gente chama de deslocamentos de sintomas, né? Uma grande parte das pessoas que são obesas, elas têm a compulsão alimentar e ela pode transferir essa compulsão para outros setores da vida, como compulsão por álcool, tricotilomania, né? Arrancar os cabelos, compulsão por drogas, compulsão por compra, compulsão por sexo, né? Então, esse tratamento terapêutico, ele se faz necessário para a gente fazer todo esse manejo, todo esse controle. A gente tem hoje metade dos brasileiros acima do peso e 20% dos adultos estão obesos. Eu, particularmente, não gosto muito de me referendar a mim, porque a gente não está aqui para conduzir o programa, né? Mas eu nunca senti preconceito de raça, por exemplo. Mas de gordo, sim, gente. O mundo não é dos gordos. No outro dia eu estava andando na rua, o menino, mãe, olha a bunda dela. Não, gente, isso não existe. Doutor Júlio, por gentileza, as leis, o que existe? Alexandre, se quiser entrar, também pode entrar na conversa, entendeu? É engraçado essa questão do preconceito, porque nós tratamos uma questão que é subjetiva como se ela fosse objetiva. E o preconceito é algo de um conjunto das suas experiências, sem nenhum embasamento científico. E você pode ter o preconceito que você quiser, o conceito que você quiser, não tem nenhum problema sobre isso. O que você não pode é colocar esse preconceito em prática, que é o que nós trataríamos como discriminação. E a discriminação, o arcabouço jurídico busca proteger as pessoas que sofrem dela. É engraçado te falar sobre preconceito quando você vai para a fila, para o corredor do avião e vai sentar e a pessoa te olha, falando, olha, mais um gordo para sentar do meu lado. Isso é preconceito, porque ela está falando de uma forma geral. Mas nesse mesmo exemplo, quando eu vou sentar do lado da pessoa e ela está no meio e tem um outro gordinho do outro lado, e ela fala, este gordo vai sentar do meu lado, isso é discriminação declarada. E isso, com o tempo, vai ser criminalizado pelo nosso direito. Ainda não é criminalizado? Ainda não. E é engraçado, é bom falar também que não é criminalizado a questão do preconceito, tá? Porque preconceito você pode ter o que você quiser. O racismo, sim, né? O racismo, sim. Foi um preconceito sobre os negros, em razão do tamanho e da proporção que ele ganhou uma lei específica. Nós temos leis que tratam sobre essa relação do preconceito, da discriminação, só que nenhuma delas envolve o gordo. Fala da raça, da etnia, da cor, da origem, mas não fala do gordo. Mas espera aí, gente, tem a lei de deficientes engloba o obeso também, né? Nos transportes públicos, nos lugares, engloba os obesos, sim. Né? A lei sobre o deficiente físico. É. E aí, um dos ganchos, em razão do CID 10 e 66, que trata da obesidade, o gordo poderia entrar nisso, mas não tem uma lei específica que proteja o gordo. Não tem nada nesse sentido, por enquanto. E tudo que se trata é de prevenção. Toda manipulação jurídica que acontece, como o São Paulo Mais Leve, que é uma lei de 2018, é para que as pessoas não cheguem nesse ponto, para que elas não fiquem gordas. Mas o que eu queria te pedir, para você acompanhar o programa daqui para frente, é uma série de preconceitos. Então, tente ver o programa com copo vazio. Tente ver o programa para que você aproveite dele as opiniões e as informações, para que talvez você pare de defender uma mentira, para que talvez você pare de ter um preconceito sem nenhuma base, só porque te ensinaram assim. E nós não podemos mais continuar no século XXI, só porque a pessoa pesa acima de 3 dígitos, achar que ele não é merecedor do mesmo tratamento.
Eu acho que há uma questão relacionada à obesidade, né, ao corpo gordo, que é no que diz respeito às pessoas entenderem que isso é uma falta de vontade, não emagrece quem não quer. Então, se você é gordo, é porque você é safado, porque você não se esforça o suficiente. Aí eu tenho vontade de falar para a pessoa, não me esforço, meu amor. Vai trabalhar no período integral, das 7 da manhã às 4 da tarde, dá aula no período da noite. E no final de semana, dá aula como voluntário num cursinho, vai militar num coletivo e fazer causa por mulher o tempo todo da sua vida, vai lutar pelo veganismo, vai militar para você ver o que eu não faço, o quão à toa eu sou. Não tem nada a ver com vagabundice. Desculpa o termo, nem sei se é um termo que eu possa dizer, mas há uma leitura social de que é uma falta de vontade, de que é uma falta da pessoa tomar vergonha na cara. Estar acima do peso está ligado com diversos fatores. A medicina já avançou muito, e eu tenho muita certeza disso, ainda que eu não seja médica. Eu leio muito sobre isso porque eu estudo sobre o corpo, né? A partir da perspectiva da sociologia, eu estudo sobre o corpo. Há diversos fatores que geram a obesidade. Não é só a falta de boa vontade do sujeito. Então, assim, vamos primeiro se informar antes de sair por aí falando bobagens, como o Júlio disse, né? E aí não tem lei que protege, porque a lei não vai proteger gente à toa. E é muito interessante quando as pessoas se referem. Imagina, para emagrecer é tão fácil. Fecha a boca. Eu acho que quando a pessoa fala para você fechar a boca, em primeiro lugar, ela não está exercitando a inteligência, né? Porque se você fecha a boca, você morre, né? Então, né, é uma coisa assim. Então, é muito interessante como as pessoas acham que o problema é resolvido. É resolvido assim, olha, você fecha a boca e você emagrece. A neurociência tem uma coisa muito legal, que diz que pessoas, por exemplo, como eu, que eram magras e engordou, no caso a Aderbal também, é porque elas perderam alguma coisa importante para elas. Né? E é muito interessante esse foco, porque com todas as pessoas que eu tenho conversado sobre isso, as que eram magras e engordaram, todas elas realmente perderam. Né? Então, a neurociência é que tem um pontinho assim muito interessante. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. Não sai daí não, fica com a gente. Deixe seus comentários, a gente vai querer saber muito o que você pensa. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem... Tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist. Os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Gente, o objetivo desse nosso programa, antes de mais nada, é trazer um olhar positivo sobre o que está acontecendo hoje no planeta. Né? Então, quando o doutor Alexandre vem aqui e diz que ele está muito bem, obrigado, é isso, né? Estou bem psicologicamente, correto? Primeiramente, quero informar que eu nem sempre fui redondinho desse jeito. Ele casou, gente, o casamento eu era fez magro, praticava algum tipo de esporte e casei. Aí engordei, né, por diversos fatos. E hoje, o que eu penso, assim, quando se trata do preconceito, quando as pessoas falam assim, do preconceito contra o gordo, contra o obeso, como eu disse no início da minha apresentação, cabe a você receber ou não esse preconceito, entendeu? Porque o ser humano, em todos os aspectos, ele tem algum tipo de preconceito, ele vai ter. Pode ser contra a raça, contra a cor, contra o gênero e assim por diante. Mas o ser humano, ele tem preconceito ainda entranhado nele. Aí ele vai praticar o preconceito dele. Você recebendo, aí você está dando o produto final. Entendeu? Mas se você não recebe esse preconceito, se você está bem psicologicamente, é uma tiração de sarro. Como a Iris há pouco disse que a criança falou, olha o traseiro dela. Muitas pessoas também falam do meu tamanho, da minha circunferência e assim por diante. Eu sou homem, tenho amigos, então sempre um tira sarro do outro.
Eu sempre procuro encarar isso com bom ânimo, porque no meu consentimento, para que eu possa melhorar o meu estado físico, eu preciso estar com o meu psicológico bem preparado e bem resolvido. Então, como eu acabei de dizer para o doutor, o meu psicológico já está pronto, agora falta eu emagrecer, eu melhorar o meu lado físico. Isso é a prova, na verdade, de que o ser humano, ele é atingido, ele vive 90% sobre a emoção que ele tem dos fatos e só 10% sobre os fatos. Sabe? Então, você realmente não pode receber. Qual o presente que você quer me dar? Você quer me dar o seu preconceito? Desculpa, fica com ele, porque eu vou muito bem, obrigado. Né? Então, tudo depende de como você está recebendo. Sabe? Essa coisa, quando você se vitimiza, gente, eu quero fazer aqui uma parte. Toda vez que você se vitimiza, é porque você tem um algoz. Se você tem um algoz, você está empoderando o algoz. Quem tem que ficar empoderado é você. Quem tem que estar feliz é você, entendeu? Não receba aquilo que querem te dar. Eu também quero deixar bem claro que eu não estou defendendo a obesidade enquanto saúde. Eu só estou dizendo que eu estou bem preparado psicologicamente quanto ao que eu vivo no momento. Mas que é interessante a pessoa ter bons hábitos alimentares, bons hábitos de exercício físico e assim por diante para se melhorar, para ficar um ser humano mais saudável, já é um outro assunto. É o que eu estou buscando agora. Eu não estou aqui defendendo que a obesidade a pessoa tem que se aceitar e tem que continuar obeso ou então ficar mais obeso ainda. Não é esse o meu propósito. Doutora Joelma, mas não é isso mesmo? A pessoa se sente ela que recebe, né? Porque a pessoa que está praticando o preconceito, está exercitando o preconceito, ela precisa encontrar, como uma tomada, né? Tudo precisa necessariamente de 2 pontos. Se você não tem o outro que liga, o outro vai ficar falando sozinho, coitado dele. Deixa eu contar uma coisa aqui rapidamente, gente. A gente tinha um programa social de crianças, né? E as crianças, tinha um menino preto e ele contou que estava sofrendo bullying na escola, né? Eu disse, meu filho, senta aqui. Porque o bullying só existe, gente, quando você encontra o cara que fica bulinado, senão não rola, né? Meu filho, quando alguém falar para você que você é preto, você bata palmas e diga, olha, uma coisa eu tenho certeza, você não precisa de oftalmo, porque você está enxergando muito bem. Eu sou preto e eu também estou enxergando bem, estou dizendo que você é branco. Pronto, acabou. Entendeu? Quando você tem esse tipo de reação, as pessoas perdem o interesse, porque a ideia é o que é? É atazanar o indivíduo, né? É uma coisa que é do ser humano, né? Isso. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente volta com o Aderbal. O Aderbal, ele emagreceu 85 quilos, sem bariátrica, e ele vai contar pra gente, e não é só isso, gente. O Aderbal vai estar conosco também logo mais no Gente que Faz, na Clínica de Recuperação Água Viva, então ele pode contar a metade agora, a outra metade ele conta depois. Sai daí não, é interessante, é interessante. Bateu aquela fome, queijo derretendo, napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana, tá esperando o quê? Ligue, venha retirar. Peça para entregar. 3512-2399. Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto. 3512-2399. Na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica. Então, gente, o que você está fazendo para levar a sua vida sem carregar um saco de batata nas costas? O que você está recebendo das outras pessoas? Você está recebendo tudo que estão te entregando? É muito interessante você fazer essa autoanálise. Aderbal, como é que foi emagrecer 85 quilos? Como eu emagreci? Sim, conte. Eu estava com 203 quilos, já tinha tido um princípio de infarto, isso com 42 anos de idade, novo, né? Eu resolvi mudar de vida, então é parte de uma decisão, né? Eu não quero mais
ter problemas de saúde. Essa foi a decisão, não era infeliz gordo. Né? Eu tinha casado, eu tinha minha filha, eu participava de todos os eventos, mas parei de ser funcional. Conforme eu fui engordando mais, eu parei de ser funcional no trabalho, eu parei de ser funcional no sexo, eu parei de ser funcional no esporte. Né? Ele começa a atrapalhar todo o desenvolvimento pessoal na sua vida. E eu resolvi decidir mudar de vida. Eu apliquei, como eu não queria operar, porque eu não tinha nenhum problema de saúde, eu não queria causar um problema de saúde em mim, e eu resolvi aplicar um princípio espiritual muito antigo, que precede até o cristianismo, que vem lá da época do hinduísmo, que seria o princípio do mínimo esforço. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas em vez de trazer para o meu cérebro a ideia de que eu teria que caminhar 10 quilômetros todo dia às 6 da manhã, aquela informação, a hora que eu acordava, me desestimulava. Falava, não, você não vai conseguir, para com isso. São 6 horas da manhã, volta a dormir. E você já estava gordo, cansado, só de levantar, você se convencia, o seu próprio cérebro te sabotava. Lá, volta a dormir, que é melhor para você. Né? O princípio do mínimo esforço, que diz basicamente o seguinte: você vai acordar, levantar e pôr o tênis, vai até a porta. Esse é teu compromisso amanhã. Então, a hora que eu acordava, o cérebro me dava informação. É só você pôr o tênis e ir até a porta. Não precisa mais do que isso. Você cumpriu sua meta hoje. Às vezes, colocarmos metas muito grandes desestimulam, porque são irreais. Então, eu passei a levantar cedo e pôr o tênis. O tênis colocado dá vontade de você caminhar um pouco. Automaticamente falava, vou ali comprar pão. Né? Que você já pensava no pão gordinho, né? Mas, na verdade, você já estava com o tênis colocado. Você falava, não vou tirar o tênis e deitar de novo. O cérebro muda a informação que ele te passa. Ele para de sabotar você. Ele começa a te ajudar a dar o próximo passo. E aí eu ia na padaria, chegava na padaria, eu podia ir na banca comprar um jornal. E a hora que você via, você estava andando 10, 15 quarteirões. Começou assim, com 203 quilos, eu não falava, daqui um mês eu quero estar pesando 80 quilos. Não vai acontecer, é irreal. E você vai se frustrar se você colocar essa meta. Então, o que eu coloquei para mim? Todo mês perder pelo menos 1 quilo. Né? Eu trabalhava de 10 em 10 quilos. Então, foi uma luta de 3, 4 meses para baixar de 203. Depois foi um pouco mais rápido para baixar para 190. Aí começou de 10 em 10 a briga. Vou baixar de 180, vamos baixar de 170, vamos baixar de 160, vamos baixar de 150, 140, 130, 120. Eu parei no 118, quando eu parei o regime, já engordei um pouquinho agora, que eu acabei me dedicando mais à área profissional, que hoje eu entrei na ordem, trabalho como terapeuta, eu aposentei na polícia também, onde eu fiquei muitos anos. E graças a Deus, a saúde, em primeiro lugar, ela mudou muito. Né? Como eu disse, eu passei a ser mais funcional. E você quer destruir um preconceito? Seja funcional. Você sendo funcional, você reconquista a confiança da esposa, você reconquista a confiança dos clientes, você reconquista a confiança dos pacientes que estão sob terapia com você. E essa funcionalidade destrói o preconceito, seja com relação ao racismo, à cor, seja com relação ao LGBT. Eu era extremamente preconceituoso na polícia com relação ao assunto. Hoje, conhecendo e vendo gays que são funcionais, são boas pessoas, eu perdi esse preconceito. Você vendo um gordinho que é funcional, você perde o preconceito. Você falou uma coisa aí muito interessante, que é a funcionalidade do corpo, né? Gente, no outro dia... Ai, não, para. Foi quando eu comecei a fazer pilates. Eu tinha uma tomada embaixo da minha escrivaninha.
Gente, tinha que ter uma câmera para gravar videocassetada, gente. Mas você não tem noção do sacrifício que foi botar o raio daquela tomada e tirar depois. Então, eu acho que a coisa é por aí mesmo, sabe, Aderbal? Você quer emagrecer por uma questão de funcionalidade do corpo. Porque como o seu corpo é o veículo para a sua evolução, ele precisa minimamente ser funcional, gente. Vamos combinar? Então, ninguém quer emagrecer em função de por causa disso ou por causa daquilo. Eu acho que é por aí, é a funcionalidade do seu corpo, porque o seu corpo é o seu templo e você precisa emagrecer para que ele tenha funcionalidade. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos, sai daí não, nossas mídias sociais, siga a gente lá. Olha, vai no YouTube, programa Iris de Calaf, se inscreve, aperta o sininho, clica em cima do sininho, que cada vez que sair vídeo novo, você fica atualizado, tá bom? Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. De volta, gente. É muito bom poder estar levando essas informações para você. Você pega aquela que te serve. Porque eu costumo dizer que cada um de nós somos uma ilha inexplorada, falamos uma única linguagem, então é por isso que não deve haver conflitos ou confrontos. Em relação à religião, política, cada um pega aquilo que lhe serve. É por isso que a gente sempre traz diversas opiniões para que você possa fazer uso de alguma delas, né? É sempre um olhar leve, a gente tenta mostrar isso da maneira mais leve possível, porque a vida já está pesada, né? Eu agradeço demais os meus convidados de hoje, vamos começar com o Alexandre. Alexandre, muito obrigado. Iris, muito obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco da minha experiência. Até mais. De felicidade, olha que bom. Eu agradeço também, estou aqui a convite da Decalef, representando a família Água Viva, e todos os gordinhos aí, de coração, um beijo. Obrigado. Bruna? Eu agradeço também o convite. Eu só quero dizer uma coisa. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que se é. Então, seja você mesmo, seja livre. Só isso. Ai, meu Deus do céu. Joelma. Gente, que linda que ela é, né? Sou sua fã. Agradeço o convite mais uma vez, Iris, a todo o seu programa. Essa equipe maravilhosa aqui, gente, nesses bastidores, vocês não têm noção como eles trabalham, como a coisa acontece. Não tem noção, né? Eles não têm noção. E olha, gente, tá infeliz com o seu corpo, tá infeliz com algumas coisas, procure ajuda, procure psicoterapia. Resolveu emagrecer, procure ajuda também, né? Quer tratar aí a obesidade, tá prejudicando a sua saúde, é importante aí ser acompanhado por profissionais da saúde. Então eu queria deixar esse recadinho, um beijinho de luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Doutor Júlio? Obrigado pela oportunidade, por essa caminhada. Eu queria pedir para vocês uma reflexão simples. Diversidade e empatia são duas questões que devem ser tratadas. Aproveitem que vocês estão de quarentena, quem pode, o isolamento é obrigatório em razão de saúde, e pense nisso. Trate a buscar entender a diversidade com o olhar da faculdade da empatia. Até o próximo programa. Nós vamos agora para o nosso momento musical. Nós estamos recebendo o Alex, que vai cantar uma música muito gostosa. Amo você assim e não sei pra que tanto sacrifício. Ginástica, dieta, não sei por que tanto exercício.
Olha, eu não me incomodo, que língua a mais não é antiestético. Pode até me beijar, pode me lamber, que eu sou dietético. Coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser gostosa? Coisa bonita, coisa gostosa. Você é linda, é do jeito que eu gosto, maravilhosa. Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa, mas passar fome não contribui em nada para a beleza. Já no passado os mestres da arte diante da formosura não dispensava o charme de uma gordinha em sua pintura. Coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa? Coisa bonita, coisa gostosa. Você é linda, é do jeito que eu gosto, maravilhosa. Gosto de me enroscar nesse seu decote enquanto te abraço, de ter onde pegar nessa maciez enquanto te amasso. Eu não sou massagista e não entendo nada de estética, mas a nossa ginástica é mais gostosa, menos atlética. Coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa? Coisa bonita, né, Iris? Coisa gostosa. Você é linda, é do jeito que eu gosto, maravilhosa. Uau! Alex Mendes, muito obrigada. Eu quero saber, ô Raoni, você deu um close na bota do Alex, gente? Pelo amor de Deus, isso é uma bota. O resto é conversa fiada, o resto é projeto. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Olha, fantástico, Alex, muito obrigado. O Alex aprendeu essa música overnight. Você desde já está convidado para trazer alguma coisa do seu repertório que não precise fazer com que você se sacrifique tanto. Eu que agradeço, obrigado, Alex. de coração, viu? Agradeço mesmo, de coração, a você, toda a equipe da produção aí, né? Um beijo grande, Alex Mendes. Obrigado, Alex. Nós vamos sair daqui e vamos à Clínica de Recuperação Água Viva Prime. Gente, a gente já fez um Gente que Faz com eles e nós vamos agora trazer para vocês o impacto na vida daquelas pessoas que vocês assistiram o depoimento, o impacto da vida, na vida dessas pessoas. Gente que Faz, Água Viva Prime. Não sai daí não, a gente volta de lá. Quando nós estreamos o nosso programa no dia 14 de junho, nós falamos que nós queríamos levar um olhar positivo sobre os acontecimentos do dia a dia. Porque nós estreamos no meio da pandemia, no meio do caos. E o que a gente quer levar sempre é histórias de superação. E hoje nós voltamos aqui, na Clínica de Recuperação Água Viva Prime. No primeiro programa, nós mostramos o depoimento das pessoas que se recuperaram aqui e se recuperaram através da história de amor de Cristiane e Alex. Porque foi a superação, foi o amor incondicional, o amor avassalador de Cristiane que fez com que Alex se recuperassem e hoje eles têm esse trabalho maravilhoso que recupera os adictos hoje. E a gente vai mostrar para você no programa de hoje os familiares, porque quando um adicto ele passa pelo problema dele, ele atravessa o inferno pessoal dele, ele tem à sua volta uma família e essa família é uma das que mais sofrem.
Então hoje nós vamos mostrar o outro lado da história. No programa anterior, que nós vamos deixar o link no canal do YouTube, se você não assistiu, você assista, nós mostramos o depoimento da recuperação, da história deles de recuperação. Hoje nós vamos mostrar para vocês a felicidade, a superação desses familiares. Por tudo isso, Cristiane e Alex é gente que faz. A partir de agora, você vai ver o desfile das pessoas que vão passar por aqui conosco, conversando e dando seu depoimento do que é atravessar uma fase, das pessoas que foram, na verdade, atingidas pelo amor de Cristiane e Alex. Isso pode ser piega, pode parecer piegas, demagógico, mas não é, gente. Se vocês não assistiram o primeiro programa deles, não deixe de assistir, que você vai ver que só o incondicional de um amor, de mãe, de uma família estruturada, é que faz com que possam ser resgatados pessoas que estão um tanto quanto perdidas nas suas verdades. Então nós saímos do estúdio e cá estamos, e conosco está o Aderbal, que deu seu depoimento no nosso primeiro programa, que vou lembrar para você, tá aqui no link da descrição do programa. É isso, né, Aderbal? Isso, estamos aí para falar um pouco da história da Água Viva. Não, Aderbal, hoje você não fala nada. Hoje nós trouxemos a sua família. É verdade, nossa Senhora. Então, gente, é um prazer danado toda vez que a gente escuta histórias de amor. E quando a gente fala de amor, é amor de família, estrutura de família. E eu tenho aqui do meu lado a Cristiane e o Pércio Vilalva. E eles vão contar pra gente um pouquinho do que foi o tempo em que o Aderbal estava perdido. Cristiane, fala. Ele estava bem perdido, mas a Água Viva foi uma coisa excepcional na vida dele. Transformou ele realmente em uma outra pessoa. Ele estava assim, jogado nas ruas praticamente. E a gente tentava trazer ele para uma clínica, não encontrava uma clínica boa, e até que nós encontramos a Água Viva. Como é que você encontrou a Água Viva? Transformou. A minha prima, ela indicou a Água Viva. E nós viemos conhecer depois de várias que nós fomos atrás, e essa foi que cobriu todas as expectativas que nós tínhamos na época. Até eu e meu irmão, que está aí do lado, viemos procurar, e nós gostamos muito de tudo, desde o começo. E ele realmente se transformou. Pércio, como é essa coisa de ter que carregar o irmão quando é pequeno, você carrega, e quando é grande você continua carregando? Ele é mais velho que eu. Ele é mais... Nossa! Então é ele que me carregou. Inclusive, ele sempre ressalta esse fato. Aí, quando cresceu, você inverteu a posição, você carregou ele um pouquinho? Eu ajudei na hora que precisou. Acho que foi um auxílio só numa hora que ele estava perdido. E a gente buscou ele lá em São Paulo, onde que ele residia à época, né? E ele até que pediu essa ajuda inicialmente. Ele pediu ajuda. Ele ligou para minha irmã e pediu essa ajuda. Aí ele voltou para São Paulo, ficou um tempo na minha irmã, a gente achou que ele estava muito ocioso lá, ele foi trabalhar comigo no escritório. Mas mesmo assim a gente via que não estava resolvendo, né, que precisaria algo a mais. Aí minha irmã está insistindo nesse ponto de interná-lo, eu era resistente a essa ideia. E a gente foi realmente ver outros lugares, a gente achou... Por que você era resistente a essa ideia? Eu gosto dessas coisas, né? Porque com certeza o que a gente fala aqui repercute, as pessoas estão escutando a gente, né? E tem pessoas que também são resistentes à internação. Por que você era resistente? Porque as clínicas que eu conhecia e já tinha ouvido comentários por parte de familiares que trabalham dentro da área médica, que não havia um controle dentro dessas clínicas, né, em relação a tudo. Entrada de drogas e também as clínicas que nós visitamos, algumas eram depósitos de gente. Que não
não eram algo assim que eu queria colocar meu irmão, eu queria ajudá-lo e não depreciar mais ainda a vida dele. E só que chegou um momento que realmente a gente percebeu que ele precisava de algo além. Aí a minha irmã, até conversando com a minha prima, conseguiu ver essa indicação dessa clínica. E o feedback dos proprietários e dos gerentes da clínica sempre foram muito interessantes, assim, porque a gente vinha visitar nosso irmão e a sensação que a gente tinha que ele estava bem. E ele sempre se pronunciando a querer sair, né? Não, já estou bem, já estou bem. Inclusive é uma piada até dentro da clínica, que você chega nos 3 meses, todo mundo toma um chá, já tô bom. Já tô bom. Até eles comentam isso na reunião que os familiares participam, né? E na realidade você tem um ciclo a seguir, ele seguiu esse ciclo, e quando ele chegou nos 6 meses, que era o mínimo, ele já não queria sair, ele queria continuar, que aí muda a cabeça da pessoa. E hoje ele trabalha aqui, interessante, ele trabalha na clínica. Qual é a mensagem que vocês teriam para uma pessoa que está passando, para uma família que esteja passando por esse problema? É procurar ajuda, realmente, de alguém especializado e dar o suporte para a pessoa, mesmo que a pessoa não queira. Tentar incutir na cabeça dele de que realmente há essa necessidade de um auxílio, que há uma resistência muito grande. Até o dia da internação aqui, ele chegou a arranjar desculpa para brigar comigo para não internar. E a gente sai pela tangente para poder... Mas é isso, tem que convencer a pessoa a querer essa ajuda e ver que não é algo assim ruim para ele. A gente fica muito triste, né, de querer deixar um ente querido numa clínica sem saber o que vai acontecer. Nós vamos escutar agora o lado da filha do Aderbal, né, que deve ser um ponto de vista também muito interessante. E eu estou com a companhia da Júlia, a Júlia Vilalva. E eu acho que um ponto de vista do olhar de um filho deve ser super interessante. Júlia, como foi ver o seu pai nessa situação e depois sair dessa situação? No começo eu não entendia muito bem, assim, eu era muito nova, mas quando eu cresci um pouco eu percebi que realmente era um problema. Demorei para perceber, mas percebi. E foi quando eu conversei disso com ele, e ele percebeu que também era um problema e procurou ajuda com os meus tios. Mas aí ele quis ajuda, e quando chegou aqui ele não queria mais, estava com medo, com receio. Mas aí depois deu tudo certo, a gente acompanhou ele nessa fase inteira, eu sempre conversei com ele todo dia. A gente poderia dizer que você é a causa de papai querer modificar? Não sei se é a causa, mas um motivo. O motivo foi a força de vontade dele, né? E o que eu mais percebo é a mudança de humor mesmo, né? Antes ele ficava muito estressado, muito fácil, ele perdia muita paciência, ele não viu um futuro. E hoje ele vê, todo dia ele acorda pensando no que ele vai fazer, o que ele precisa, e isso ajuda muito. Boa noite, eu me chamo Pacheco, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e sou um alcoólatra. Eu quero falar um pouco desse alcoolismo meu, que começou com a época dos 18 anos para 19 anos e foi interminável até há 6 anos atrás. Eu sou casado, tenho 4 filhos homens, 4 netos, e da onde eu adquiri a minha certeza que eu era um alcoólatra, quando eu fui fazer meu tratamento de 6 meses na clínica Água Viva, onde eu soube o que é o alcoolismo. Das minhas caídas, das minhas bebedeiras, dos meus tombos de rua, eu aprendi que o álcool me dominava. E nesse tempo de vida, eu só tive desgosto, só tive arrependimento e perdição com o álcool. A minha bebida de preferência era a cachaça, era o conhaque, era a pinga, pouca cerveja. E da onde eu fui me tornando um alcoólatra de rua, onde cheguei a cair em rua, dormir nos lugares que não era para dormir e procurei sempre me apegar ao álcool e não à minha família. Com o apoio da minha família, dos meus filhos, eu tive o prazer de conhecer a clínica Água Viva, aonde fui
fiz meu tratamento com 6 meses, onde tive conhecimento do que era o álcool e o que o álcool estava fazendo comigo. Aprendi dentro de uma cozinha da Água Viva, cozinhando o dia a dia de um alcoólatra. Com os terapeutas que tive, com os meus companheiros e meus irmãos Alex, Cris, Dr. Tadeu, eu soube aprender que poderia viver sem o álcool. E foi nessa luta de 6 meses na clínica que eu consegui me recuperar dos tombos que a vida me deu. E continuando essa nossa série de depoimentos, entrevista, conversa, bate-papo com as pessoas que sofreram na pele a relação de um adicto e que hoje é um adicto recuperado, né? Eu estou aqui com a Célia Amaral e o Silvio Pascoal Neto, que é mãe e pai do Matheus Amaral. Célia, conta para mim, como é que foi atravessar todo o período em que o Matheus estava perdido? Foi muito difícil para a gente, porque ele se envolveu nas drogas aos 16 anos, né? E ele saía para a rua sem a gente ter notícia dele, sabe? Ele ficava 3, 4 dias para a rua, perdido nas drogas. Então eu acho assim, foi muito difícil para a gente, sabe? A gente ia atrás dele, sabe? Você chegou a passar, como muitas mães falam, de ter coisas furtadas em casa para comprar droga, essa coisa? Isso, já chegou, Chegou nesse sabe? ponto Chegou também. nesse ponto de às vezes pegar alguma coisa da gente, sabe? E a gente ficou nessa luta, mas aí para Deus, né? Nada é impossível. Nada é impossível. A gente foi atrás de internações, né, para ele. Foi aonde que a gente internou ele numa clínica, né? Ele internou acho que umas 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes. E o interessante das 5 vezes, é importante a gente frisar, gente, olha, Deus está perdoando a gente 7, não é porque é 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, né, Célia? Isso, verdade. E aí a gente internava, ele saía, sabe, ficou o máximo 1 semana na clínica, depois fugia, né? Não tinha mais condições, a gente achava assim que não tinha mais condições, né? E como é que chegou, como é que ele criou a vontade de querer parar? Como foi isso? Foi assim, ele pediu, aí quando ele viu que ele estava naquele sufoco, sabe? Que ele estava perdidamente, assim, desestruturado, né? Ele pediu ajuda, né? Ele falou, chegou em casa um dia mal, acabado, né, de manhãzinha, e eu já estava muito, sabe, abalada com tudo isso que estava acontecendo. Aí ele pediu, mãe, eu preciso de ajuda, ele falou. Preciso de ajuda, eu não tenho mais condições de ficar aqui, eu estou precisando de ajuda. Aí foi onde que a gente... Como é que você encontrou a Água Viva? Então, aí foi onde que a gente pesquisou, né, tal, tudo. A gente sempre ouvia falar muito bem da clínica aqui, Água Viva. Que ele já internou em várias clínicas, mas não ficava, né? Eu acho que ele não gostava da clínica, né, assim, não sei. E aí foi aonde que a gente resolveu trazer ele para cá, sabe? Ô Silvio, você que acompanhou, você não é o pai biológico, mas você acompanhou desde o começo, desde pequenininho, né? Foi muito difícil. Olha como que a gente viu, complicado. Vendo ela sofrendo, né? A gente, porque eu considero que é meu filho. É assim, mesma coisa meu filho, né? E aí eu falei, não, né? Não pode desistir. Para Deus nada é impossível. Assim, vamos, né? Aí foi na onde que soube que, né, minha mulher falou que eu trabalho na prefeitura, aí tem uma amiga lá, ela indicou aqui a Água Viva, e daí veio para cá, ixi, foi uma benção de Deus. Graças a Deus, agradeço. E hoje vocês estão aliviados? Nossa, hoje nós estamos vivendo. Hoje vocês estão vivendo. Graças a ele está vivendo e nós estamos vivendo, nós estamos felizes da vida. Muito bom, agradeço. Olha,
A clínica aqui está de parabéns. Dizem que a vida é feita de altos e baixos. Aliás, meu amor, se a sua vida estiver numa linha reta, significa que você tá morto, tá? É bem assim, né? Então é alto, baixo, alto, baixo. E aqui do meu lado tá o Matheus. Matheus Amaral. Matheus. Ele tem uma cara de levado da breca. Matheus, você escutou o seu pai e a sua mãe falando. Matheus, conta pra gente quando foi que surgiu em você a vontade. Eu sempre, todas as internações minhas que eu passei, né, eu pedi ajuda, né? Todas as internações eu pedi ajuda. Mas eu não conseguia ficar, né, na clínica. Eu não conseguia ficava por determinado tempo e depois acabava saindo, não conseguia ficar na clínica, né? E pedia para minha mãe sair, acabava manipulando a minha família, né, conseguindo as coisas, celular, as coisas, saía, recaía e voltava para outra instituição, né? Mas sempre eu pedia ajuda, todas as vezes eu pedi ajuda. E desta vez foi diferente. Eu falei, vou fazer diferente, né? Eu não quero usar mais droga na minha vida, eu não quero, apesar porque eu tenho um filho de 11 anos, né, que chama Miguel Antônio. Mandar um beijo para ele enorme. Ele também foi a base, ele e minha família foi a base de tudo, né? Dessa reviravolta que Deus fez na minha vida, né? Matheus, conta pra mim, não é pra mim, né? Conta pra pessoa que tá do outro lado, que tá passando por isso. Por que você entrou nas drogas? Eu entrei nesse mundo por curiosidade, né? Eu era muito jovem, né? E para mim entrar no meio de amigos e colegas que eram mais influentes, eu acabei entrando por esse caminho, né? Eles usavam uma droga de escolha deles e eu acabei querendo experimentar e acabei entrando nesse caminho, né? Comecei pelo cigarro, depois do cigarro foi aprofundando mais, aprofundando mais, aprofundando mais. Até que com 16 anos eu conheci a droga mais forte, né? Eu conheci uma droga mais forte, a droga mais pesada que tem. Qual é? O crack ou era o crack? Conheci o crack. E depois disso, depois da primeira dose que eu tomei dessa droga, dessa porção, eu não consegui parar mais, né? Minha vida foi só afundando, de cabeça para baixo. Minha vida veio de cabeça para baixo, né? Eu perdi o contato com meu filho, minha ex-mulher não me deixava eu ver ele, né? E eu cada vez estava me afundando cada vez mais, né? Cada vez mais eu estava indo pro buraco. Perdi vários amigos, né, na adicção, né, ativa. E hoje eu dou graças a Deus, né? Estou bem, graças a Deus. E hoje você está bem. Quando você olha para trás, qual é o que fica? O que você olhou para trás? O que você vê naquele caminho? O que fica para trás nunca vai ser esquecido, né? São as mágoas, né? As lembranças tristes, né? Porque eu chegava em casa muitas das vezes querendo dinheiro, né? Fazia minha mãe chorar. E hoje eu não sou assim, né? Hoje eu chego em casa, eu vejo sorriso no rosto da minha mãe, no rosto do meu pai. Hoje a mudança, ela vem de dentro para fora, né? Você tem que querer a mudança. Exatamente. Você tem que querer a mudança, né? Se você não quiser mudar, não adianta você ter internação, você pode ter 50 internações, que você nunca vai mudar, né? E eu quis essa transformação na minha vida, né? Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, né? Em segundo lugar, essa clínica que me acolheu, né? De braços abertos, a Água Viva Prime, me acolheu de braços abertos e me deu essa oportunidade de estar trabalhando na obra, porque eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, de resgatar vidas. Porque do mesmo jeito que um dia eu cheguei e me resgataram, me acolheram, hoje eu resgato e acolho as pessoas que chegam, né? Totalmente derrotado fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Então eu tô nessa... Você sabe como essa pessoa está se sentindo. Com certeza, porque eu já passei por isso. Então, gente, eu chamei aqui para conversar com a gente a Hanna Cláudia. A Hanna, ela é a psicóloga daqui da Água Viva Prime. E a gente vai conversar com ela e saber como é que fica o estado emocional dos familiares. Vamos começar pelos familiares, Hanna. Bom, os familiares geralmente adoecem junto com o usuário, né? Porque acaba que muda, qualquer coisa que acontece na família muda toda a dinâmica familiar, né? E você vê um filho, um irmão, ou irmã, né, que seja, sofrendo, você vê a pessoa indo para aquele caminho e meio que você não consegue fazer nada para ajudar, para controlar, acaba preocupando, acaba trazendo crise de ansiedade e tudo mais, né?
porque a gente tem meio que de natural nosso ter o controle das coisas, né? Quando a gente não consegue controlar, principalmente quando é alguém que a gente ama, a gente vê tudo desmoronando ali e não consegue fazer nada. É a sensação de impotência, né? Impotência. E aí acaba que adoece em que sentido? Você começa a ter uma dependência emocional, né? Acaba que fica aquela coisa sempre querendo controlar a pessoa, o usuário, né? Onde você vai, o que você está fazendo, e aí quando o filho sai a mãe não dorme e fica tudo aquilo. Então o emocional, principalmente da família, no momento que ele está em uso, ele não percebe aquilo, né? Mas a família percebe. Então a família adoece antes dele. Antes dele. Costuma ser antes dele, porque a gente tem a noção de tudo aquilo que está acontecendo, desde quando começa, né? Você vê que está escapando e ele não vê, porque o começo do uso é tranquilo para ele, né? Quando ele perde o controle, quando ele tem a noção de que já perdeu o controle, aí já está tudo muito devastado. Já chegou no fundo do poço mesmo. No fundo do poço. Ô Hanna, com a tua expertise, o que você diria que é o motivo que faz uma pessoa usar droga? Olha, o motivo varia muito, porque o usar drogas é mais um comportamento, né? Assim como a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a usar drogas, que a gente não nasce usando. A gente observa pessoas que usam, observa motivo. Então, assim, o motivo varia de uma curiosidade até um... O Matheus falou que foi curiosidade dele. Sim. A maioria fala que é por curiosidade, mesmo sabendo da consequência. Porque hoje em dia a gente não pode mais falar que é por falta de informação. Sim, não. Né? Antes, até quem é mais velho, quem é o usuário mais velho, assim, em idade, até falar, na época não tinha informação, mas hoje não tem como, porque em todo lugar, e isso é uma grande vantagem, né? Todo lugar tem informação, você sabe da consequência, só que a gente descrê muito nessas informações, né? Você tem que viver mesmo a história, né? A gente não acredita na história do outro. Não. Comigo isso não vai ser assim. Comigo é diferente. Eu vou conseguir controlar. Isso. Né? Então isso acontece demais. E voltando aos motivos, tem muitos assim variados. Então não tem como te citar um. Mas a curiosidade é o que eu vejo que mais aparece mesmo. Do tipo assim, eu vou... Por que acontece? Tem gente que usa e tudo bem, usa às vezes. Então, você não vai acreditar assim, não, comigo vai acontecer, né? Tem gente que usa e fica bem, tem gente que usa e fica mal. Então, por que comigo vai ser assim, que eu vou usar e ficar mal? Então, e assim, a maioria, o que acontece na dependência? O uso, ele troca de função, né? Então, é o principal motivo da dependência, né? O que não é que qualifica, o que caracteriza a dependência é a função do uso. Que a função do uso vai mudando. Por exemplo, se você começa a usar por curiosidade, de repente se começa por curiosidade e termina com dependência, então a função mudou. A função do meu uso, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais introvertida, isso, por exemplo, é um motivo. Eu sou uma pessoa introvertida e um fulano amigo meu, quando ele usa, ele fica conversando mais. Então, por que não? Vamos tentar. E aí, quando você vê, você já tá formando uma outra personalidade em uso, que em momentos é mais vantajoso para você ter. E aí, de repente, você já perde toda a sua característica, a sua personalidade, em função daquela que cria do uso. Você cria uma subpersonalidade. Tipo isso. Né? E o que faz o cara querer parar? O que você observa? Porque sem a vontade não se aciona nada, né? Sim. Eu acho que motivação no sentido de... Não sei se posso dizer fé. Você tem que ter fé em algo. Se a tua fé não for em
em Deus, num aspecto espiritual, aspecto religioso, você tem que ter fé em si, você tem que ter confiança de que vale a pena mudar, vale a pena parar. Você tem que ter confiança de que você consegue. Isso seria confiança ou razão? Depende da interpretação, né? Tem gente que interpreta a razão como confiança, uma motivação, um motivo. Né? Tem gente que encontra essa motivação em família, tem pessoas que a família já desistiu e aí encontra fé em Deus, né? Eu acho muito interessante a fé de acordo com a espiritualidade, porque é uma fé que, se você escolhe ter fé, é uma fé que nada abala, né? Então, isso salva muita gente, porque de repente se você passa um tratamento todo falando assim, não, mas a minha família confia em mim, eu preciso mostrar isso para eles, e você não consegue, a família perde a confiança, aí você não pode culpar uma família por não acreditar mais, porque as pessoas cansam, né? As pessoas cansam. Não é porque você é mãe que você tem obrigação de acreditar sempre no seu filho. Você não tem nem saúde emocional para isso mais. Isso é saúde emocional. Enquanto o adicto está aqui, como é que fica a família que está lá fora? Bem preocupada e bem abalada emocionalmente. Porque você imagina assim, eu acho que para você tomar a decisão de internar um filho, você entregar o seu filho na mão de alguém, para alguém cuidar, já te traz um abalo emocional muito grande, né? Porque eu acho que mãe quer pegar para si, quer cuidar. Se mãe pudesse ser psicóloga, terapeuta, tudo junto, pegava e cuidava, né? Não levaria para a instituição. Então eu acho que só o fato de mandar um filho para a instituição já abala demais o emocional das pessoas. E assim, só que o que acontece? As famílias acreditam muito, tem muita fé na cura, né, da dependência. Ah, eu queria o meu filho curado, queria o meu filho isso, queria o meu filho aquilo. Só que quando a maioria manda para a instituição, eles se esquecem de se cuidar, porque eles também estão doentes, né? E aí acaba que o quê? Quando adoece o contexto todo, adoece o contexto todo. Se um indivíduo sair de lá e vai se curar, ele volta para um contexto doente. E aí por isso eu enxergo que muitas vezes acontece a recaída, colabora. A doença que está instalada também na família. Porque muitas vezes você vê acontecendo de que assim, por que você acha que colaborou para a sua recaída? Olha, eu cheguei em casa e eu não podia ir na padaria, eu não podia demorar mais que 5 minutos na padaria que minha mãe ia atrás de mim. Eu não poderia, minha mãe deixava eu trabalhar mais. E aí a gente começa a focar no que ele não deve fazer. Aí você imagina, você chega na sua casa, você fala, eu vou em tal lugar, não posso. Você não pode ir, eu vou fazer tal coisa, você não pode fazer. Está cerceado. E aí você fica sem fazer nada. Então, acaba que procura substância para ter alguma sensação, né? Procurar algum... Você não pode fazer nada, né? Não tem nada para fazer, então assim, é muito importante o cuidar de todo o contexto, o familiar principalmente. Do adicto e principalmente da família. Sim. Gente, essa foi a Ana Cláudia Jimenez. Muito obrigada, Ana. Então, gente, eu tô aqui com o Luiz Ricardo César Domiciano. O Luiz Ricardo tem uma história assim muito, muito interessante. Ele realmente, foi serelepo. É isso, Luiz Ricardo? Bastante. Como é que começou? Bom, a minha vida no mundo das drogas foi indiretamente, né? Dentro da minha própria casa, eu já via meu pai fazendo uso de droga, de bebida alcoólica, mas isso não influenciou na minha vida. Foi depois dos meus 17 anos que eu comecei com o uso de droga. E nesse período eu conseguia ainda, era como se fosse uma fase de namoro com a droga. Eu conseguia controlar, ser socialmente dentro da sociedade. Mas depois eu perdi o controle completamente da minha vida. O uso abusivo de droga começou a controlar a minha própria vida. Eu comecei a usar de uma forma absurda, né? A chegar ao ponto de sair pra rua, morar na rua, abandonar minha família.
conhecer pessoas de má índoles e conhecer processos de prisão, né, de mendigagem, de ficar na rua mesmo. E foi um processo muito difícil, porque a minha mãe não sabia o que fazer e, graças a Deus, no ano de 2014, ela conseguiu conhecer o Alex, a Cristiane. Eu sou muito grato a Deus, primeiramente, mas eu sou grato também a esses dois anjos, que é o Alex e a Cris na minha vida, que me proporcionaram essa chance, essa oportunidade. E aí eu consegui, dentro daquela clínica, junto com a ajuda deles, saber que existia uma vida após as drogas, que eu poderia ser uma pessoa diferente. E através de um bom trabalho, com respeito e dedicação, e bastante boa vontade da minha parte, eu fui abraçado, foi me levado uma mensagem de amor, né? Coisa que eu não tinha no mundo das drogas. As pessoas se afastavam de mim, né? Os meus próprios parentes se afastaram de mim, mas ali dentro as pessoas me abraçaram. E hoje eu consigo, através daquele trabalho que foi feito na clínica Água Viva, eu consigo hoje transmitir essa mesma mensagem, né? O mais satisfatório da minha vida em recuperação é saber que através da minha vida eu consigo levar uma mensagem positiva para a vida de outras pessoas também. Isso é fantástico, a mensagem positiva. Para quem está escutando a gente, que está escutando, quem está vendo a gente, escutando também que nós vamos estar em podcast. Quem está escutando a gente, qual é a mensagem que você daria para aquela pessoa que está querendo, saio, não saio, ou para a família? Qual é a mensagem que você dê? Para a família é necessário muita guerra, porque a família ela sempre tem um amor imenso, né, pelo seu ente querido. Mas a incerteza de que vai dar certo ou não é muito grande também. E é o que minha família tinha, mas a minha família tentou. E para quem está nesse mundo, aproveita a chance, abraça, porque realmente funciona. O que eu realizei no meu uso de droga durante 22 anos, em recuperação, eu consegui o dobro. Deus me deu em dobro tudo aquilo que eu perdi, o tempo que eu perdi na cadeia, o tempo que eu perdi no uso abusivo de droga. Deus hoje Ele me dá condições de ser pai, de ser filho, de ser tio, tudo aquilo que eu não era e nunca fiz de uma forma assertiva, né? Eu não me amava a mim próprio, não conseguia amar minha família. E hoje eu consigo, eu tenho responsabilidade, eu sou pai, eu sou filho. Eu tenho uma namorada, eu tenho uma pessoa especial do meu lado. Hoje eu consigo verdadeiramente viver, né? No uso de droga eu sobrevivia. A minha compulsão só focava em usar. Eu fazia de tudo para usar. E hoje eu faço de tudo para viver momentos felizes do lado das pessoas que eu amo de verdade, que é a minha família, minha namorada, meu filho. E a felicidade que eu tenho hoje não tem comparação com o que vai acontecer na minha vida ainda. Eu acredito que tem muita coisa boa por vir. Parabéns, Luiz. Obrigado. Sou Roseli César, tenho 51 anos, né, e moro em São José do Rio Preto. Tenho o meu filho Luiz Ricardo, que ele me deu um certo trabalho com drogas, né? Se envolveu muito cedo com drogas e foi muito difícil para mim, porque eu tentei tirar ele de várias maneiras desse mundo tão cruel que ele começou a procurar lá fora. E eu trabalho e na época eu não tinha o tempo suficiente para estar observando os passos deles. Então, quando eu chegava em casa, eu já via as consequências do que ele vinha fazendo, que era pegar minhas coisas, vender, tirar as coisas de casa, e cada dia piorando, indo para a rua, indo voltando, posando fora de casa, ficando numa situação bem difícil. Mas, graças a Deus, devido a ter acontecido tudo isso, nunca foi um menino violento. Mas estava sofrendo porque eu estava perdendo ele para o mundo lá fora, das drogas, dos vícios, do álcool, né? E ele estava meio que se perdendo mesmo. E eu, como mãe, eu achava que pelas minhas próprias forças eu iria conseguir resgatar o meu filho, né? Tanto é que minha filha o rejeitou, meu filho mais velho o rejeitou por essa situação, né?
e não querendo ficar mais com ele em casa. Então mesmo assim eu continuei teimando com a situação de que eu iria resolver o problema dele. Mas foi se agravando, foi ficando mais difícil. Meu filho foi ficando para a rua, dormindo na rua, comendo coisas da rua, resto de comida, e sem retorno para dentro de casa. E a preocupação foi ficando maior e eu sem saber o que fazer, que atitude tomar, né? E tentei recorrer de alguma forma, primeiramente a Deus, buscando em Deus uma solução para essa situação tão difícil, que eu não queria perder meu filho. Mas é difícil a gente tomar uma solução dessa sem a ajuda de pessoas, né? Então Deus colocou pessoas muito importantes na minha vida para poder estar dando esse apoio para mim. E então, graças a Deus, eu consegui com que eu encontrasse a clínica Água Viva, que hoje é para mim uma importância muito grande na nossa vida. Foi onde eu conheci o Alex e a Cristiane, né? E eles me deram um apoio muito grande, uma ajuda muito grande, quando eu recorri a eles, uma internação para o meu filho, né? Foi difícil, ele não quis ir, né? Eles nunca aceitam que tem esse problema. Ele meio que não quis ir mesmo. Ele foi até que pegado e levado. Ele até me criticou por isso, mas com o tempo que ele ficou com o Alex, né, na clínica Água Viva, ele teve uma recuperação grande, muito grande e assim maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a essas pessoas da Água Viva, né, o Alex, a Cristiane e todos os outros que ali estão para ajudar, né? Que Deus abençoe a todos. Um abraço. E eu estou aqui com uma pessoa linda. Tudo começou com ela, gente. Dona Etênia Rosalina de Souza. Se não fosse por ela, nada disso aqui estaria acontecendo. Por quê? Porque ela é a mãe do Alex, gente. Aquele Alex da Cristiane, lembra aquele amor avassalador da Cristiane? Pois é, ela é a mãe do Alex. Tudo bom, Dona Etênia? Tudo jóia, Pia, graças a Deus. Dona Etênia, igual o nome da senhora não tem nenhum, né? Olha, quando o padre foi me casar, parou que nunca tinha escutado meu nome também. Dona Etênia, a senhora está com aquela câmera ali. Dona Etênia, a senhora tem 3 filhos, que a senhora estava me dizendo. Qual foi que deu trabalho? O Alex. O Alex. Como é que foi? Como é que foi o processo de atravessar? Quanto tempo ele ficou perdido? Ai, muito tempo, minha filha. Uma eternidade. A senhora chorou muito? Ave Maria, eu já não tinha mais lágrima. Já não tinha mais lágrima? Não tinha mais lágrima, era. Mas hoje em dia eu vejo o resultado muito bom. Foi muito bom ter internado ele. Internei ele lá em... Ai, meu Deus, esqueci o nome da clínica agora. Não tem importância. Então eu internei ele, minha irmã me deu a maior força também. E olha, hoje em dia é o resultado, né? E a senhora, com ele, o que a senhora passou? Ele subtraía as coisas de casa? Subtraía as coisas de casa. Mentia horrores. Mentia horrores. Aí a senhora via mentira estampada? Mas na cara, não tinha nem coragem de falar na minha cara, né? Porque eu já desmascarava ele. Não deixava nem ele terminar. Não deixava nem ele terminar? Não deixava nem ele terminar. Aí eu falava, ai, Alex, quem não te conhecer que te compre, quem não conhecer que te compre. Esse é o ditado antigo, quem não te conhece é que te compra. É verdade. Mas, graças a Deus, eu estou feliz com ele agora, viu? Graças a Deus, teve uma recuperação maravilhosa. Estou feliz com meu marido e com meu filho. Mas estou feliz, muito feliz, graças a Deus. Então, na verdade, foi o amor da senhora
juntou depois com o amor da Cristiane, com o amor da Cristiane é avassalador. É avassalador, é verdade. Expressão, gente, amor avassalador. É verdade. Olha, no tempo daquela novela, aquela revistinha Sabrina, né? Sei. Só lembra? Lembro. Então, é esse tempo. Não vou esquecer nunca desse tempo. Juntou amor pra tudo quanto é lado. Pra tudo que é lado. Tá aí, Alex. Tá aí, Alex, é. E é esse amor todo que abraça as pessoas. Exatamente, né? É, Dona Etênia, a senhora realmente está de parabéns pelo seu filho. E eu acho que todas as pessoas que passam por aqui, elas querem agradecer a senhora. Ai, obrigada. Porque tudo começou com a senhora. Obrigada. Né? Porque tudo começa com as mães. É verdade. Muito obrigado, Dona Etênia. De nada, Fia. Gente, agora eu estou aqui com os responsáveis por esta obra fantástica. Eu acho que é fantástica. Porque a gente chega aqui e a gente transpira amor. Cris, Alex, vocês escutaram o depoimento das famílias. O que a família precisa para sustentar, digamos assim, um adicto quando ele toma essa decisão? Primeiramente, foi como você falou, o amor, né? O amor supera tudo. É muito difícil você ter uma pessoa, um ente querido seu no mundo das drogas, né? Só cada família que passa por isso é difícil. Eu fico até emocionada, porque eu sei como cada pai, cada mãe chegou aqui na clínica. E hoje, de ver essas famílias assim estruturadas, ver os filhos bem. Então não tem dinheiro no mundo, não tem nada no mundo que pague isso. E o amor de Deus também na nossa vida. O que seria da gente sem Deus na nossa vida? Então o que a família primeiramente precisa ter? É a confiança em Deus e a fé. Ter fé que vai mudar. Porque é como a gente costuma falar aqui. Só não tem jeito depois que a tampa do caixão fecha. É só isso que não tem jeito, só depois disso. Alex, a sua mãezinha, a Dona Etênia. E hoje você faz esse trabalho maravilhoso. Na verdade, eu fui a ovelha desgarrada, né? Como é aquela parte do filho pródigo. Eu saí e fui conhecer o mundo muito cedo. E eu recebi esse amor dentro da minha casa, né? Quando eu decidi mudar a minha vida e voltar para os caminhos certos, para os caminhos de Deus, a minha família estava lá de braços abertos, me esperando para me acolher e me dar o suporte para me voltar aos caminhos corretos e retomar a minha vida. E eu não esperava que Deus ia fazer esse movimento através da minha vida, né? Que um dia eu ia estar na frente de um projeto como esse, com uma responsabilidade desse tamanho, né? Eu jamais ia imaginar isso aí. Naquela ocasião a dor era tão grande que eu só queria parar de usar droga. Mas Deus tomou todo esse caminho, né? Então eu agradeço primeiramente muito a Deus, né? Por ter me tirado daquele sofrimento, daquela escravidão. E também a minha família, né? A Cristiane, a minha esposa, que não desistiu de mim. A minha mãe, porque ela sofreu, foi uma guerreira, né? Não desistiu de mim, não me abandonou naquele mundo de escravidão. E graças a Deus hoje eu não tenho merecimento nenhum, é a misericórdia de Deus, Ele me colocou nessa obra e é Ele mesmo que tem sustentado eu nas mãos dEle para poder fazer esse trabalho, né? Eu vejo como um ministério nas mãos de Deus. Na verdade eu vejo você como um pastor, né? Com as ovelhas assim, né? Pastoreando as ovelhas. Porque, gente, olha, assim, depoimentos gratificantes, são histórias maravilhosas que você escuta aqui. Muito obrigado, Cristiane, muito obrigado, Alex, pela oportunidade de estar mostrando aqui no Gente que Faz o outro lado da história, né? Porque a gente conseguiu mostrar aquela coisa de depoimento, você sobreviveu, aquela coisa toda. E agora a gente está mostrando, gente, os familiares, a dor. Então, se você tem um problema desse na sua família, não desista, não desista. Não desistir também é praticar uma boa ação, também é praticar o bem. Você sabe por quê? Quem não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta no próximo domingo.